que eu conheci Natal. Olha só. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, queria começar a agradecer a Guilherme por me chamar. Eu sou a primeira não camper a vir apresentar aqui hoje. É a minha primeira vez aqui no Lógica Ladeira Abaixo, então estou sendo iniciada aqui no movimento. Vou apresentar sobre o equilíbrio reflexivo na história da lógica, talvez não sei no final o que aconteceu aqui, mas a ideia é falar um pouco sobre o que é equilíbrio reflexivo, o que isso tem a ver com uma coisa ou outra. Felizmente, a Bíblia vai apresentar sobre algo muito parecido depois, então qualquer coisa vocês podem perguntar para ele. Mas a minha ideia aqui é refletir um pouco sobre a questão da epistemologia e um pouco também sobre a história da lógica, que eu espero ter no final. Tá? A imagem, dessa vez, não é tão engraçada quanto normalmente eu coloco, mas eu fiquei obcecada porque eu descobri que existe essa forma de ilustrar as 7 artes liberais na Idade Média. E aí fiquei obcecada por como que elas eram ilustradas, né? Essa é a única versão que eu vi aqui, as artes liberais estão usando roupas, então eu escolhi essa daí. E achei legal que também tem a balança, né? Vou falar aqui um pouco sobre o que seria esse equilíbrio reflexivo. E também comentar um pouco, né, que a lógica na época era chamada de dialética. Né? Hoje em dia a gente chama de lógica, já não foi bem assim, então a própria reconceitualização do que seria lógica vai ser um pouco também do que eu vou falar aqui hoje. Não clicou. Tem que insistir. Não, sou eu mesmo que tá. Tá, ó, já pulou errado, não tá certo a minha última apresentação. Era para ir um clique de cada vez. Tá indo o clique todo, já perdeu 3 piadas aí só nesse problema ali. Tem que botar como apresentação do Google mesmo. Todo mundo fecha os olhos, porque daqui a pouco vai aparecer todos os slides. Ó, tem a apresentação do slide ali em cima, ó. Aí. Tá, agora vai. Voltando. Então, minha primeira dificuldade foi quando eu vi o grupo de pessoas que Guilherme tinha agregado aqui, eu fiquei com uma certa dificuldade, né? Não foi de novo. Fiquei tentando decidir qual que é a apresentação que eu ia poder reciclar aqui. Como vai ficar claro no próximo slide, muitos de vocês me assistiram apresentar muito nos últimos meses. Então, assim, fiquei com tanta essa dificuldade intelectual de que apresentar novo, tem algum problema que eu não consigo apresentar a mesma coisa 2 vezes. Preciso, obviamente, melhorar esse traço de caráter, senão eu vou sofrer um burnout muito antes que a maioria. Mas, enfim, também me deu uma ideia que é fazer um cartão fidelidade. Assista 5 apresentações minhas e ganhe uma caipirinha. Alguns de vocês aqui merecem essa caipirinha, mas talvez a minha devendo caipirinha mais do que eu estou lhe devendo. Então, enfim, fica lançada aí a ideia. Tá, e aí para contar um pouco, né, do que é que eu tenho feito aqui no meu pós-doc. Foi demais, tá? Então, primeiro eu apresentei na SPFA, que apresentei tanto no workshop do Abílio, mas também no GT de Filosofia das Ciências Formais. Começando um pouco a falar sobre nessa minha abordagem na epistemologia da lógica. Um preâmbulo também que eu não consegui fazer caixa na imagem o princípio que teve em 2023, foi quando eu propus o meu projeto de pesquisa lá, que eu estou atualmente, e enfim, encontrei André Abate numa mesa de bar e comecei a pensar muito mais seriamente sobre epistemologia, tá? Então, assim, parte do meu processo aqui tem sido estudar mais epistemologia do que outras coisas e talvez estudei as coisas erradas, tá? Vamos ver. Mas a ideia é, enfim, enriquecer um pouco mais a discussão de epistemologia da lógica com a epistemologia de outras pessoas. Apresentei também na Ampof, tá? Esse é o meu GT que cabe no elevador, em Filosofia das Ciências Formais. Apresentei também no GT de Epistemologia Lênica, mas uma outra coisa. O Silfa também, em São Luís, apresentei um outro pedaço aqui da história, eu vou contar daqui a pouco o que foi. E no EBL também. Coloco aqui a foto de Guilherme, não porque ele é a minha pessoa favorita do evento, mas porque é a melhor foto que eu tinha. A minha pessoa favorita do evento foi a dona da Alambique, mas eu coloquei Guilherme como representativo do momento. E aí, estamos no Lógica Ladeira Abaixo, que eu vou tentar juntar um pouco melhor os pedaços dessa história e possivelmente, finalmente conseguir colocar a história da lógica no jeito que faz um pouco mais sentido. Tá, então, ficou pequeno aqui, né? Mas no SBFI eu propus uma epistemologia imperfeita para a lógica. Vou falar um pouco aqui o que seria essa epistemologia imperfeita, e a ideia era só ver se os conceitos que são utilizados pela Katrin Elvin, que é a autora hoje em dia que eu trabalho, fazem sentido para pensar a filosofia da lógica. No GT da Ampof foi quando eu tive a epifania de como conseguir explicar a revisão de teorias lógicas através do ensino de lógica, então lá eu tentei uma abordagem um pouco mais focada nisso. No Silfa, eu tive que falar 1 hora, então é muito, porque eu falo muito rápido, tá? Então eu basicamente coloquei todos os slides que eu tinha e tentei apresentar o que seria revisar lógica nesses sistemas cognitivos, que é o termo que ela vai utilizar para falar de epistemologia. E aí lá na Ampof, a Bíblia me chamou para falar de Gaps e Bluts, então o meu trabalho foi de Gaps e Bluts.
mas também com uma abordagem que não tanto de história da lógica, mas do que eu tenho chamado de metafilosofia, né? Que é a ideia de você olhar para o método do fazer filosófico e tentar encaixar como que, né, a filosofia da lógica tem também sido parte desse processo de revisão do cânone, etc. Tá, e aí, estou falando muito rápido, estou falando normal, Tá. Eu só bebi 2 cafés hoje, tá? Então espero estar no meio. Esse slide aqui foi reciclado, tá? Mas só para apresentar um pouco, tentar conceitualizar vocês no que eu estou tentando trabalhar. Os meus interesses começam com lógica, tá? E aí, eventualmente, eu encontro epistemologia da lógica, descubro que isso é epistemologia. E aí, em uma outra epifania, descubro, né, que tem o jeito que filosofia se encaixa tudo isso. Talvez alguns desses conjuntos são vazios e você consegue reduzir um ao outro, tá? Aqui é só espaço conceitual. Descobri que filosofia da lógica, na verdade, é filosofia da filosofia, se você pensa em entender lógica como um certo tipo de coisa. Os 20 dias ele fala assim, ó, porque eu basicamente vou falar tudo que ele falou ontem, tá? Então, é nessa versão metodológica mesmo. E aí descobri que tem esse meta-epistemologia, a filosofia da filosofia aplicada, como fazer epistemologia, e no meio de tudo tem ensino de lógica, tá? Porque, como eu vou apresentar um pouco aqui, a ideia é que ensinar lógica é ensinar uma metodologia, um jeito de fazer alguma coisa, e tem epistemologia nisso, e lógica nisso, tem tudo, tá? E aí, agora tem a parte nova que eu queria conseguir chegar, não sei se eu consegui, mas é que isso tudo é história da lógica, tá? Então é tentar olhar para todos esses movimentos num viés histórico mesmo do desenvolvimento da cultura humana, pouco a pouco. Mas aí chegou um certo problema que é no próximo slide. Mas a minha hipótese é que eu consigo explicar o que acontece com a revisão de teorias lógicas através de equilíbrio reflexivo, tá? Para apresentar isso, eu preciso primeiro dizer o que é equilíbrio reflexivo, o que é revisão e o que são teorias lógicas. Tá? Para essa frase fazer sentido, analítica que sou, vou olhar cada palavra aí da minha hipótese. Cheguei a um problema que foi, encontrei Maria Martins Ordaz, que lá em Florianópolis, no final do ano passado, apresentou sobre, né, um problema metodológico na epistemologia da lógica, que é você tem uma hipótese sobre como que funciona a revisão de teorias lógicas, você olha para a história, você escolhe um caso favorito e você fala Newton era paraconsistente. Tá? Então a ideia é que você consegue encontrar um caso na história da lógica que serve de evidência para a sua hipótese sobre revisão, e você fala, meu trabalho está feito, tá? Ela vai falar que isso é uma metodologia um pouco fraca, um anacronismo e coisas do tipo, e aí, na hora, eu achei interessante. Semanas depois eu percebi, meu Deus, estou refutada sem nem ter começado o meu processo de olhar para a história da lógica e tentar encontrar um método de nos fazer filosófico, tá? Então, parte do porquê que a minha história aqui não vai ser tão bem contada quanto o resumo que eu mandei para Guilherme é porque encontrei esse problema metodológico no que eu queria estar fazendo, né? Não posso dizer que eu tenho uma hipótese sobre fazer filosófico na lógica e olhar para a história, encontrar alguns casos e falar meu trabalho está feito, porque Maria falou que não podia, me convenci fortemente do que ela falou, tá? Então a minha ideia aqui vai ser um pouco diferente do que eu queria fazer originalmente, porque, de fato, quando ela falou, pareceu óbvio que eu não posso, com um único caso, dizer que é assim que acontece sim, tá? Então eu tenho uma hipótese melhor, né, uma hipótese um pouco revisada, que não é que a revisão da teoria lógica ocorre de equilíbrio reflexivo, mas que ela pode acontecer, tá? Então não quer dizer que para tudo que acontece na lógica, acontece de equilíbrio reflexivo, mas que existe um bom exemplo, tá? E aí, como eu vou falar daqui a pouco, as maiores críticas que aplicar o equilíbrio reflexivo à lógica sofrem, não existe exemplo disso, tá? Os exemplos falhos, os exemplos artificiais, não funcionam, tá? O que eu quero dizer é que funciona assim, acontece, existe. Então eu quero usar a existência histórica de um caso de revisão só para dizer que funciona, tá? Então é um proof of concept da minha hipótese. E para isso eu vou precisar escolher um bom exemplo, espero ter escolhido um exemplo bom, mostrar que esse exemplo tem as características que o equilíbrio reflexivo precisa que tenha, e mostrar que esse processo de revisão deu certo. Tá? Então eu preciso mostrar que faz sentido. A estrutura normal da apresentação seria, né, falar o que é revisão de teorias, o que é equilíbrio reflexivo, apresentar os dois autores que vão criticar isso na literatura recente, responder às críticas e falar aqui os meus exemplos e por que isso funciona. Não vai dar certo, essa é a minha expectativa. Na realidade, o que eu vou fazer é explicar por que a aula anterior não vai dar certo, né, dado o alerta que Maria me deu, e tentar alguma outra coisa. Tá? Então, eu vou tentar reconceitualizar um pouco aqui a discussão, um pouco antes do que eu pretendia fazer. Tá? E aí eu fiz uma tabela, ela é belíssima, senti que meu trabalho no pós-doc está feito, porque eu prometi que ia fazer uma taxonomia, aí ó, um ótimo pós-doc na taxonomia. Das visões de epistemologia da lógica, de acordo com isso aqui, sinto que fiz porque tem uma tabela e a tabela está bonita. Tá? Mas então, antes, tem um pouco mais de história, que é o tópico que eu supostamente trabalho, é a revisão de teorias lógicas. Tá? E aqui tem a palavra revisão, tem a palavra teorias lógicas, e nesse termo tem a palavra lógicas. Tá?
Quando eu hoje em dia penso nessa palavra, eu já fico, o que é uma lógica, né? E esse slide aqui é da apreciação de 2023 de princípio. É muito difícil dizer o que é lógica. Se você perguntar a um filósofo da lógica o que é uma lógica, vai ser muito difícil conseguir uma resposta objetiva. Quem trabalha na parte mais matemática, fala, isso é óbvio, tá aqui, né? Tem um modelo, tem uma classe de coisa, um objeto matemático. Mas além disso, né, o que é que a gente coloca em cima desse objeto matemático para dizer que é uma lógica? A Billy hoje no almoço estava falando que tem que dar uma interpretação intuitiva. Discordamos um pouco. Não necessariamente. Alguns autores vão falar que tem que ter princípios ponte entre a lógica e crenças e como a gente regula a epistemologia. A lógica ela tem que ser um modelo da realidade, o pessoal mais metafísico, mas parece que não é suficiente falar que lógica é um objeto matemático, tá? Decidi que eu não ia me preocupar muito com essas coisas do que é lógica. Daí, na mesa de bar, no princípio, eu descobri que André Abad tem um livro chamado O que Danado São as Coisas, no que ele tenta explicar a gente, né, como responder perguntas do tipo, o que é X, né? Não pensei ainda muito sobre como eu aplico isso à minha questão, mas tenho desde então pensado, né, tentar falar sobre o que é lógica, dado opções disponíveis. Então, assim, tem muitas coisas que lógica poderia ser, vou escolher um sentido e vou tentar trabalhar nesse sentido, tá? Mas meu clique falhou de novo. Ah, agora eu entendi, você fica abrindo um negócio aí, é por isso que eu perco. Tá. Então, aí no meio do caminho eu saí em algumas tangentes, que apresentei com o Ederson lá em Floripa também um trabalho sobre o que não são lógicas, decidi tentar responder na negativa, então tem alguns projetos aí que vão tentar explicar o que é lógica, lógica pura, lógica aplicada, lógica canônica, não é isso que é lógica, tá? Tentei trabalhar um pouco sobre isso aí, você já adiantou meu clique agora. E também no evento que a Maria apresentou, eu tentei falar sobre, né, escolhas, mudança e revisão, algumas analogias para entender a lógica, em que eu queria entender qual palavra é a palavra adequada para falar o que acontece quando uma lógica vira outra coisa, né? Eu estou mudando minha lógica, estou escolhendo uma teoria no sentido meio realismo científico, ou estou revisando, né? E aí, a partir disso, vai ter o trabalho que eu vou apresentar no princípio para vocês que vão lá com o Raoni, que se interessou profundamente sobre a questão, e a gente vai tentar aplicar o vocabulário de filosofia da ciência, que ele conhece melhor do que eu, para aplicar, para dizer o que é que está acontecendo quando a gente muda de lógica, tá? Enfim, isso tudo aqui para dizer que é complicado, não sei bem o que eu estou fazendo, mas espero que faça um pouco de sentido o projeto, né, que eu estou andando aqui. E aí, minha questão é filosofia da lógica, filosofia do quê? Porque o que é lógica? E aí tem alguns sentidos distintos que a gente pode tentar pensar, e eu acho que a filosofia de cada uma dessas coisas vai levar a um tipo diferente de filosofia da lógica, talvez a um tipo diferente de epistemologia, talvez não, porque talvez tudo está integrado, tá? Então, tem um jeito em que eu posso falar que filosofia da lógica é filosofia de uma disciplina, então tem uma área de investigação, eu estou fazendo filosofia disso. Do mesmo jeito que eu faço, por exemplo, filosofia da ciência, posso pensar que existe uma certa prática, que é a prática lógica, e filosofia da ciência é a filosofia dessa prática. Então, eu vou observar as pessoas agindo logicamente e tentar, enfim, dar conta disso. Posso também falar sobre objeto matemático, então existe uma lógica abstrata, enfim, formal, matematizada, e a filosofia da lógica é a filosofia sobre esses objetos abstratos. Posso também pensar a lógica como um instrumento, então existem várias lógicas, tem vários instrumentos, e a filosofia da lógica vai se resumir a que instrumento eu escolho para fazer uma certa coisa, talvez vai surgir uma versão meio pragmática, eu não sei. E também a filosofia do método, tá? Que é o que eu tenho me interessado um pouco mais. Pensar a lógica como metodologia filosófica, como uma de muitas, a própria definição do que é lógica vai já pressupor certas coisas, a lógica é um método dedutivo versus indutivo versus abdutivo, qual que é a oposição que você está tendo aí quando você vai definir lógica como uma metodologia, tá? E aí, enfim, eu vou tentar, vocês vão ver, né? Vou estar um pouquinho aqui, mas eu espero acabar falando sobre tudo isso, porque estão todos meio que misturados. São muitas das mesmas pessoas que fazem tudo isso. Ou talvez, quando a gente fala de uma prática, tem a visão que todas as pessoas do mundo são praticantes de lógica, porque todo mundo raciocina, talvez são alguns contextos específicos em que a gente raciocina, enfim. Mas fica um pouco difícil separar os projetos, porque somos todas pessoas fazendo coisas que pessoas fazem. Tá, e aí eu vou botar tudo de aqui, mas as epistemologias da lógica que se discute hoje em dia é um pouco isso, tá? Então tem o racionalismo que vai ser tanto, tem intuições, tem uma faculdade especial que todo mundo tem, que me dá as formas lógicas das coisas. O semanticismo ou o empirismo, alguns textos vão falar de um jeito ou de outro, é a versão meio carnapeira da coisa, que é me dar um objeto matemático bem construído, vou entender o que isso significa, né? A lógica vai ser reduzida ao entendimento linguístico da coisa, tá? O holismo quainiano, que não tem distinção, essas distinções tradicionais se dissolvem, ainda assim eu tenho certos princípios lógicos que vão funcionar como parte da minha teia de conhecimento, e a lógica vai ser fundamental nesse projeto.
O Michael Resnick, ele vai apresentar uma versão não cognitivismo, um pouco muito radical, não sei, mas vai dizer que lógica não vai ser o tipo de coisa que vai ser verdadeiro ou falso, mas vai ser esse viés metodológico que vai vir dele. Tá? E aí tem também, né, Marcos Silva não está aqui mais, não vou deixar de falar da versão inferencialismo e expressivismo, que existe também uma filosofia da lógica ali, tem a ver com linguagem, mas não tem a ver com linguagem do mesmo jeito que o projeto do semanticismo e empirismo tem a ver com linguagem. Tem mais a ver com tornar explícito as inferências que fazemos em linguagem natural. Tem alguma coisa estruturalmente lógica nisso, e aí o diferencialismo e o expressivismo vão tentar falar sobre isso. Tá? Então a minha ideia original aqui no... Peguei no microfone, deve ter feito um barulho danado, desculpa. Falar sobre, tem essas versões, o que é que são essas coisas, o que é que elas têm em comum, como que eu consigo dar conta de todos esses ismos e essas coisas. Tá? Então, a ideia de uma taxonomia vem disso, o que é que elas têm em comum, o que é que não tem. Existe uma certa construção meio histórica nisso, né? Coloquei da mais antiga para mais recente. Mas a minha ideia aqui era pensar conceitualmente de como que encaixar isso, e eu fiz isso através do livro da Katharine Elwin, que Consider Judgment. Tá? Ela vai apresentar uma nova taxonomia para epistemologia. Eu tentei ler o livro dela e tentei encaixar um pouco melhor. Eu acho que o jeito que eu encaixo isso é um pouco melhor do que outras pessoas estão mapeando aí a epistemologia da lógica. Tá? E aí, dado o fato de que eu acho que essas epistemologias são um pouco falhas e não gosto muito, a pergunta fundamental da epistemologia da lógica é essa, né? A lógica é epistemicamente privilegiada. A resposta é como é que sim. Existe algo de privilegiado nas leis lógicas, regras lógicas. O acesso que a gente tem a essas verdades lógicas vai ser especial. O racionalismo vai dar isso como sim, né? E enfim, tem o telefone tocou, esse spam está silencioso, ó. Mas a ideia é que tem uma maneira um pouco diferente de recortar isso, dependendo de como se responde isso, e eu acho que é uma das perguntas que dá para fazer. E essa pergunta do privilégio epistêmico é diferente da revisabilidade. Tá? Eu posso acabar tendo uma posição que fala que a lógica é epistemicamente privilegiada, mas ainda assim pode ser revisada. Tá? E aí, né, em termos de fundo de justificação, a gente está falando nesse vocabulário, eu posso falar que a lógica é privilegiada porque ela vem do a priori, posso falar que ela é privilegiada porque ela é analítica, né, as sentenças lógicas são as que são analíticas, eu consigo entender o significado das construções lógicas, blá blá blá. O empírico, né? Tem uma nova galerinha aí falando de atividade lógica empírica, e eu posso simplesmente olhar para o fazer empírico da ciência e determinar a lógica do mesmo sentido. Existe uma outra versão da pergunta, que será que a lógica é epistemicamente privilegiada em termos de revisabilidade? Como que eu reviso a lógica diferente das outras coisas, ou não? Né? Ou talvez tenha uma outra pergunta aí, uma outra maneira de tentar fazer essa distinção, que é mais interessante. Eu liguei aqui, não liguei meu cronômetro, tá, Guilherme? Então, por favor, me avisa se eu estiver falando rápido ou devagar demais. Tá, e aqui a tabela. A tabela vai aparecer toda de vez, porque foi muito difícil animar ela de pouco em pouco, mas eu vou apresentar a tabela e depois vou mostrar o que é que eu acho que tem interessante nisso, tá? A tabela é essa. Então aqui eu coloquei os ismos, tá? Racionalismo, semanticismo, polismo, não cognitivismo, diferencialismo. E aí tem o empirismo moderado, que para quem sabe, um excepcionalismo lógico, tá? Não precisamos nunca mais falar sobre isso, mas tem um paper recente do... Qual que foi? Essa que a gente leu no GFIL? Mateu Baggio, eu acho que ele vai chamar de empirismo moderado, tá? Eu achei mais chique, estou chamando assim agora. E aí tem aqui, nessas visões que já são estabelecidas, a questão de se lógica é privilegiada. Então, o racionalismo vai dizer que sim, o semanticismo também, e o não cognitivismo também, tá? Então, isso aqui já fica um pouco curioso. O inferencialismo também vai dizer que sim. Mas em termos de revisabilidade, a lógica, a priori, não seria revisável nessa visão tradicional, o semanticismo também não revisa a lógica, o polismo vai revisar a lógica e a lógica não é privilegiada, tá? Porque faz parte da mesma teoria de crenças. O não cognitivismo vai dizer que a lógica é sim privilegiada, mas ela é revisável. O inferencialismo vai dizer que ela é privilegiada, e aí a questão da revisabilidade é aberta, porque o Marcos Silva acha que sim, eu acho que não. Eu acho que ele não pode ter errado, mas eu também não acho que estou errado. Então, assim, tenho ainda muito a conversar com ele para dizer o que é que está acontecendo quando eu tento revisar a lógica nesse esquema inferencialista, ou se na verdade eu só estou mudando o significado de tudo, então não tem revisão, só mudança meio que arbitrária, tá? Estou ainda pensando sobre isso. O empirismo moderado não vai dar privilégio à lógica, mas vai dizer que a lógica é revisável, tá? E aí, qual que é a fonte, né, de justificação da lógica, ou onde que a gente encontra as coisas lógicas? Para o racionalismo tradicional é o a priori, tem alguma faculdade que vai embutir uma capacidade racional de saber quais que são as coisas lógicas. Para o semanticismo é o significado das expressões. O holismo vai colocar a ciência, a prática científica, enfim. No cognitivismo coloca o a priori, mas coloca o a priori metodológico. Tá? Então eu preciso assumir certas coisas para poder fazer outras coisas. As coisas que eu assumo vão ser metodologia para fazer o algo mais. Tá? Então tem um a priori diferente aqui, que é apenas, entre aspas, contextual. Hoje em dia eu não tenho medo de dizer isso, porque a Andrea Bach disse que dava para ser contextualista sim. Então, eu acho que acaba sendo um pouco isso.
O inferencialismo vai falar que a lógica está localizada na linguagem, então a expressão linguística dos pensamentos e tal, é a maneira com que a gente encontra a lógica. E o empirismo moderado ele é um pouco estranho porque ele acaba tendo que se comprometer tanto com as coisas da ciência quanto um pouco de a priori. Tá? Não consegue se livrar desse resquício aí, dessa faculdade que vai me dizer quais são as coisas lógicas de verdade. Tá? Falei muito rápido, fez sentido mais ou menos? Tá. E aí, olhando para essa tabela, a gente consegue recortar esse esquema de maneira diferente. Então, uma maneira tradicional, que é o anti-excepcionalismo, é falar, olha, existe aqui que é o anti-excepcionalismo e aqui o excepcionalismo. Então, quando o Riordan e o Martin vão fazer a taxonomia deles, eles dizem, olha, essas duas visões aqui tradicionais, elas são excepcionalistas, porque a lógica é privilegiada e ela não é revisável. Tá? A versão deles é chamada de anti-excepcionalismo porque a lógica não é privilegiada e é revisável. Então, eles tentam inverter a versão que eles vão chamar de tradicional. Tá? Não acho que recorta muito bem, porque não fala muito sobre essas coisas aqui. Tá? Tem gente que vai falar que o holismo paidiano, na verdade, é empirismo moderado, mas porque respondem não, sim, da mesma forma aqui. Mas o anti-excepcionalismo não se livra a priori, ainda se conseguiu ou não sei, mas a versão tradicional aqui não tem isso. Tá? Uma outra maneira de recortar isso, por exemplo, esse aqui, falar que o holismo e o anti-excepcionalismo, ou o empirismo moderado, são parecidos porque eles vão aceitar a ciência, mas ao mesmo tempo o empirismo moderado aceita a priori. Tá? Então, ele acaba se comprometendo com duas dessas versões ao mesmo tempo, só que, dependendo se você fala só excepcionalismo ou excepcionalismo, você ignora o fato de que estão ainda comprometidos com a priori. Tá? Uma outra maneira interessante é ver, então, o que fala que a lógica é sim privilegiada, tá? Nesse sentido, mas eu não tenho comprometimento com... E a lógica seria revisável, então é diferente dessas duas linhas, e aqui tem esse a priori especial, mas não tem a priori tradicional. Então, essas visões aqui, que são as que eu sou mais simpática em relação, são essas, tá? Então, elas são, na verdade, mais parecidas do que as outras coisas, mas elas vão dar privilégio eficiente, sim, para a lógica, tá? Mas não a custo das faculdades racionais das pessoas, nem precisar falar da prática científica, se comprometer as entidades, as coisas que existem, etc. Tá? Então, eu acho que uma tabela um pouco mais elaborada como essa ajuda a entender um pouco mais as distinções que existem entre esses ismos. Tá? Ao longo da apresentação eu vou colocar mais umas duas colunas à direita e falar que tem um jeito um pouquinho mais interessante de discutir esse mesmo cenário. Tá, a nova taxonomia é essa. Tá? Eu pego emprestado da Catherine, porque eu acho que pego emprestado do John Rawls, mas isso não importa. Tá? Então a ideia é que existem epistemologias perfeitas, epistemologias puras e epistemologias imperfeitas. Vou falar um pouquinho melhor, mas a ideia da epistemologia perfeita vai ser as versões do racionalismo, o empirismo e o racionalismo tradicional. Existe um certo método que vai me levar à verdade, se eu preciso seguir esse método, eu assumo que tem uma verdade a ser, enfim, atingida. A epistemologia pura vai falar que existe uma certa prática, uma certa comunidade que vai decidir quais são as regras de investigação e a verdade vai ser o que aquela comunidade vai concordar que é a verdade. Tá? Então, a Elgin vai associar isso à ideia dos jogos do Wittgenstein, a comunidade científica do Thomas Kuhn e também a, sei lá o que o Rorty faz, mas ela coloca lá do que não tive tempo na minha vida ainda de ler Rorty. E aí a epistemologia imperfeita, ela não dá nenhum exemplo por nome, tá? Mas o Goodman vai ser proponente disso, quando ele vai falar sobre o equilíbrio reflexivo, e ela fala um pouco sobre o Wolfrassing, tá? Então eu coloquei aqui porque a ideia é que eu consigo revisar as minhas teorias em relação a alguma coisa, mas eu não estou comprometida com a verdade de V maiúsculo. O Wolfrassing se compromete só com o empiricamente adequado e ele permite que duas teorias sejam empiricamente adequadas ao mesmo tempo. Tá? Então ele não tem medo da subdeterminação. Tá? Então a ideia da epistemologia perfeita vai ser um pouco essa também. Eu consigo imperfeitamente fazer as coisas e é suficiente para que eu tenha conhecimento. Tá? Não vai ser conhecimento com V maiúsculo como a epistemologia perfeita assume, mas é suficiente para qualquer outra coisa além disso. Tá? Esses slides aqui que estão bonitinhos são os que eu reciclei. Tá? Então a epistemologia perfeito vai buscar certeza, então eu preciso ter um processo de inferência e um certo conjunto básico de asserções, eu consigo derivar os conhecimentos que eu tenho. Tá? Existe um fim para a investigação, eventualmente, se tudo der certo, a gente vai ter um conjunto de todas as verdades das coisas. Tá? Que eu estou chamando aqui de verdade do V maiúsculo, que é o projeto que vocês têm. No geral, eu vou falar que isso são os projetos fundacionalistas, eu preciso fundar o conhecimento e derivar tudo que eu consigo, e aí o projeto estaria completo. Tá? E a ideia, então, é que essas versões do fundacionalismo são uma resposta ao ceticismo. O ceticismo vai falar que não tem conhecimento, eles não têm que ter conhecimento sim. Então, eles acabam criando essas versões do fundacionalista para tentar refutar o cético. Né? Se você ainda tem medo do cético, você é fundacionalista. Se a gente para de ter medo do cético, a gente consegue fazer algumas coisas um pouco mais interessantes. Tá? Mas a ideia da epistemologia perfeita é isso, tem um processo que vai me levar a isso.
O realismo científico também se encaixa numa epistemologia perfeita, tá? Já dou aqui spoiler, porque tem uma verdade a ser atingida, eu tenho um método de inferência que me leva até essa verdade. Tá? Aqui era para ter aparecido depois. A epistemologia pura vai depender de convenções, tá? E aí vai falar sobre comunidades e regras. As comunidades vão escolher as regras de investigação e eu vou falar que é verdade tudo aquilo que a comunidade concordou que vai ser. Tá? Então aí tem a analogia com os jogos de linguagem, que a comunidade concorda quais são os seus jogos e a gente começa a jogar. Comunidade de novo, foi um pouco criativo. Mas a ideia aqui é que não se tolera alternativas. Quando você está jogando um jogo, não existe outro jogo para ser jogado. Você está naquele jogo, não tem mais nada. Tá? Então a epistemologia pura não tem nenhum padrão externo, exceto as regras do jogo. Tá? Isso vai ser um problema para a Elby, porque ela vai falar que essas epistemologias puras não encostam no mundo, são meio convenções arbitrárias. Tá? E também tem essa ideia de que não se tolera alternativa. Se você muda a regra do jogo, você está jogando outro jogo. Tá? Então tem essa intolerância. E é por isso que eu acho que a epistemologia inferencialista, que é muito baseada nesse sistema de regras, não permite revisão. Permite só mudança de um jogo para o outro, mas não consigo revisar. E aí tem aqui a ideia, né? Um pouco... vou falar na próxima tabela, mas a versão do Cartner, por exemplo, do semanticismo também vai estar aqui, porque change of logic, change of meaning. Se eu mudo o significado das coisas da minha linguagem, eu mudei tudo, não revisei, eu só mudei de um jogo para o outro. Tá? Então, para mim, essa versão do semanticismo é mais parecida com uma epistemologia pura, e aí a taxonomia já vai, como eu vou mostrar, ser um pouco diferente do que o excepcionalismo vai falar que é. É muito diferente você ter uma epistemologia fundacionalista e uma epistemologia baseada nessa mudança aqui. Tá? Então, o semanticismo vai acabar sendo a epistemologia pura e não uma perfeita. A epistemologia perfeita, que é o que... e a própria Elby vai colocar a lógica como epistemologia pura. Então, ela vai comprar tanto aquela regra lá... Esse aqui é do Pine, né? Change of logic, e também, se você me dá as regras da sua linguagem, eu consigo entender o que você está fazendo. Então, a Elby, né, escreveu na época dela, que estava meio que nisso. Hoje em dia a gente tem argumentos contra isso de mudanças, refutando, digamos assim, a tese da mudança do significado do Pine. Não sei se a Bíblia vai falar em pluralismo, né, mas para mim o que caracteriza muito o pluralismo é um pouco isso. Eu tenho que explicar como que mudar a minha lógica não muda o significado. Eu tenho que ter terreno comum para que eu possa dizer que houve revisão e não só mudança. Né? Hoje em dia acho que a epistemologia da lógica a gente não se atém tanto a isso, porque a gente consegue, né, na matemática mesmo, mostrar como ter mudança de lógica sem mudar o significado das construções. Enfim, a epistemologia perfeita não vai buscar a corrigibilidade, eu vou sempre poder revisar o meu conhecimento e corrigir, mas eu não tenho nenhum fim em mente, eu só preciso melhorar de pouco em pouco. A Elgin vai usar o termo tenabilidade, não sei como fala bem em português, eu botei aqui sustentabilidade, mas eu acho que tenabilidade em português existe. Ela vai falar que, então, os sistemas cognitivos, eles são comunitários, eu não preciso eu mesmo ser o sujeito cartesiano que sozinho conseguir justificar todo o meu conhecimento, porque eu dependo da comunidade para poder fazer isso comigo. Tá? Ela vai também falar sobre o valor da economia cognitiva, de você trocar ou não de uma teoria. Vai falar que muito do conhecimento que a gente tem não é porque a gente tem caminhado junto para a verdade do V maiúsculo, mas sim porque a vida acontece de tal modo que as coisas que a gente conhece vão sendo descobertas e tem muito de também aleatório nisso. Tá? Então, o conhecimento vai ser suscetível à história natural humana e a casos de sorte, etc. E tal, tá? Todo mundo sabe que a penicilina foi descoberta por acidente, etc. E tal, tá? Então, a ideia é que o conhecimento humano ele é simplesmente fruto do que aconteceu. Não tem nada de muito misterioso nisso. Ela vai falar que na epistemologia perfeita não existe correspondência, tá? Porque eu não estou assumindo que existe algo a ser perfeitamente escrito, mas também não é só em questão de coerência. Tá? Essa versão correspondentista seria uma epistemologia perfeita e a da coerência apenas seria a versão pura. Tá? Ela está tentando encontrar uma versão que seria entre uma coisa e outra, em que não é arbitrária as mudanças que eu faço, então não vai ser tanto quanto a epistemologia pura no jogo, mas também não estou falando que meu conhecimento vai ser literalmente descrição sobre a realidade de todas as coisas. E aí, onde é que entra o equilíbrio reflexivo? Né? A versão do equilíbrio reflexivo que eu vou adotar aqui, né, é a versão da Elgin, que dá uma versão que eu vou chamar de robusta, mas não sei se essa palavra é certa, que é um pouco diferente de outras versões que tem na literatura. Tá? Mas a ideia para ela é que o que a gente revisa não são só proposições ou crenças, mas as alegações, os princípios, os padrões, os métodos e os valores. Então, tem muitas coisas que estão envolvidas na produção de conhecimento e não só proposições que são verdadeiras e falsas. Tá? Então, ela vai dizer que tudo está apto à revisão e não só aquela uma lei lógica expressa em uma certa linguagem. E aí tem opções diferentes que eu posso ter. Né? Se eu tenho uma certa lei geral, eu tenho um certo exemplo, eu preciso agora decidir se eu vou ou não revisar minha teoria. Vou aqui dar uma pausa para explicar o meu exemplo favorito de equilíbrio reflexivo, espero que a Bíblia apresente o dele, mas eu vou agora propor a lei geral, que é história baseada em fatos reais. Chocolate não é bom com fruta, tá?
chocolate e fruta não combinam, não como chocolate. Já discordo aqui, mas tudo bem. E aí, se você pensar, por exemplo, morango com chocolate. Não é bom. Melhor só morango, melhor só chocolate. Uva não combina. Uva nem pensei, mas é o pior. Um brigadeiro de uva, não. Eu tinha anotado aqui o exemplo inteiro, mas... Cannabis com chocolate. Mas não é fruta. Ó, então, caso bom, tá aí um caso, será que é fruta? Não. O excessivo de cannabis provoca confusão. Mas, ó, coco com chocolate não é bom, prestígio só não é pior do que caribe como chocolate, tá? Então, banana e chocolate não combinam. E aí, enfim, fruta com chocolate não é bom. Tem uma regra geral, refutei aqui porque, né, cannabis não é fruta. E, tá, daí a gente pensa, café. Café com chocolate é bom? Café com chocolate é bom, tá? Então, ela tem uma regra geral, chocolate com café é ruim. Tem um contra-exemplo possível, café. Tem um agora que decidir. Café é fruta, tá? Ou não é fruta? É fruta, mas eu decidi que café não é fruta, porque posso fazer isso e decidir que a minha regra é melhor, tá? Então, quando eu estou falando de equilíbrio reflexivo, eu posso decidir rejeitar a evidência e falar que aquela evidência não é evidência. Tem gente que vai dizer que isso é errado, mas é uma possibilidade, tá? Então é isso. Eu tenho um contra-exemplo possível, eu posso decidir revisar minha teoria, né, me confessar refutada, ou eu posso decidir que vou ignorar que essa evidência existe, tá? Eu pensei, a gente pode rever o caso da banana, porque banana com trufa de caribe é horrível, mas assim, diferente, um bolo de banana com chocolate funciona. Daí eu posso decidir reformular minha lei geral para, não é que chocolate com fruta é ruim, porque trufa ou bombom de chocolate com fruta é ruim. Uva ainda fica sendo ruim, tá? E posso, enfim, rever a minha lei geral para falar sobre bombons, tá? Então, dessa vez, quando eu considero a banana um aspecto mais amplo, reviso a minha teoria geral, tá? Não por conta do café, mas por conta da banana. E aí tem a cupuaçu. Cupuaçu com chocolate não é bom, desculpa quem gosta de trufa de cupuaçu, não funciona. E a gente chega na trufa de maracujá. A trufa de maracujá é muito boa. E aí eu tenho uma dificuldade que preciso decidir se maracujá é ou não uma fruta. Ou rejeitar que maracujá é bom. Posso, pela força de vontade teórica que eu tenho, impor no mundo que maracujá é ruim. Não posso? Posso. Mas decido não fazer, tá? Porque realmente trufa de maracujá e maracujá é fruta, tá? Então, assim, consigo rejeitar teoricamente que café é uma fruta, mas maracujá não, tá? E decidir também, porque pessoas diferentes podem encontrar equilíbrios reflexivos diferentes, tá? Mas a minha escolha é que café não é fruta, que maracujá é bom e é fruta, tá? Então, aqui um exercício mental coletivo, mas a ideia é essa. Então, eu posso decidir rejeitar a evidência, porque rejeitei que café é uma fruta. Eu posso decidir que eu vou corrigir a minha teoria, primeiro ajustar em relação de chocolate para bombom específico, ou então eliminar minha teoria, que é adaptar ela, ou então me confessar refutado, tá? Então a ideia é que eu tenho uma lei geral, eu tenho um caso específico e eu vou, enfim, trabalhando com o que a vida vai jogando em minha direção, tá? E aí existem opções possíveis diferentes. Dependendo de como eu penso a epistemologia pura, sempre tem que revisar. Então toda vez que tem uma nova evidência, você tem que revisar o tempo todo, tá? A versão da epistemologia pura nem sempre permite que você fale isso não é um contra-exemplo ou encontrar um ponto diferente. Tá? Não consegui clicar de novo. E aí tem isso, né? Resoluções diferentes para sistemas diferentes, tá? Se você acha que café é fruta e que você gosta de café, perfeitamente bem pode já refutar a minha hipótese lá um pouco antes, tá? Seu equilíbrio vai ser possivelmente diferente do meu. E quem não gosta de maracujá pode continuar achando que maracujá com chocolate não combina, tá? Mas são sistemas igualmente sustentáveis. Se eu encontro dois equilíbrios reflexivos, eles estão bem, tá? Contando que eles consigam continuar funcionando, tá? E aí tem a versão padrão. A versão padrão não vai permitir modificar os princípios, os padrões, os métodos e os valores, e vai falar só sobre regras e casos, tá? Então a regra geral o exemplo que eu dei foi de uma versão padrão, tá? As regras e os casos, fruta a fruta a gente vai tentando encontrar equilíbrio, e a regra geral é só chocolate com fruta não combina. E aí os exemplos, tá? Eu também acho que o Quine tem um pouco de equilíbrio reflexivo na teoria de crenças, ninguém me convenceu do contrário, tá? Embora uma versão seja um pouco pobre, eu acho que o Lacat's Impulsive Refutation também vai fazer um exercício ali muito parecido com o equilíbrio reflexivo, tá? Quando ele vai propor uma demonstração para um teorema sobre poliedros, encontra contra-exemplos, vai tentando ali definir aquela dialética, é um pouco também disso. Não sei se é exatamente equilíbrio reflexivo, porque Lacan ouvi dizer que era muito hegeliano e achava que a gente ia se progredir para uma certa versão ideal das coisas. Mas a ideia é que tem essa troca de exemplos e de regras gerais, eu posso rejeitar o exemplo. Tem uma opção que isso não é um poliedro, isso é uma coisa esquisita, tá? Café é uma coisa esquisita e não é fruta. Posso decidir fazer isso. Tá, então aqui eu tenho uma nova tabela, fruto de muito pensar. Então eu diria que o racionalismo é uma epistemologia perfeita, o semanticismo ele é uma epistemologia pura, o holismo vai ser uma epistemologia imperfeita,
o não cognitivismo também, o inferencialismo. O inferencialismo é uma epistemologia pura, porque também está falando só sobre as regras da linguagem, e o empirismo moderado é uma epistemologia perfeita. Tá? Então, o jeito de recortar esse cenário, dado essas 3 categorias que eu me proponho, é diferente do que as outras propostas estavam dando. Tá? Então, a epistemologia perfeita vai ser definida baseada nesse a priori misterioso que existe aqui. A epistemologia pura vai ser baseada nesse significado, tá? Então, tanto o inferencialismo quanto o semanticismo dá muito significado à linguagem, ao significado das coisas. E a epistemologia imperfeita vai falar que a lógica é revisável, tranquilamente, mas não vai precisar do a priori para fazer isso. Tá? Então, eu tentei aproximar um pouco melhor as visões dessa forma. Estou falando muito, estou falando pouco? Não. Todo mundo está entretido, então tá bom. Tá, e aí tem 2 autores que vão falar que equilíbrio reflexivo na lógica não funciona. Vou explicar porque eles estão errados, porque não leram Captain Elgin, e depois vou tentar falar um pouco sobre exemplos. Tá? Então, para o Bogdan Ditcher, ele vai falar que o equilíbrio reflexivo ele acontece entre o argumento informal, ou seja, as inferências mundanas que a gente faz, e um sistema lógico-alvo. Então, a ideia é que tem uma lógica formal, tem os argumentos em linguagem natural, e eu vou tentar equilibrar uma coisa com a outra. O fazer lógico para ele seria apenas isso. E ele vai dizer que isso não consigo contar essa história através do equilíbrio reflexivo, porque eu sempre vou favorecer lógicas mais fracas, lógicas que me permitem inferir menos coisas, porque daí eu consigo dar mais conta das coisas que são inferidas. Ele vai falar que subdeterminadas escolhas teóricas vão ter, surpreendentemente, lógicas, objetos matemáticos diferentes, que vão mapear as mesmas inferências mundanas. Ele vai achar que isso é um problema, porque ele está um pouco preso demais à epistemologia perfeita, como eu vou dizer no próximo slide. Ele vai falar que o equilíbrio reflexivo valoriza muito a teoria em detrimento da prática, então eu consigo facilmente falar que as inferências mundanas não são casos para eu tentar entrar em equilíbrio, então eu consigo recortar muito especificamente a evidência que eu quero para dar a lógica que eu quero. Ele vai falar que o equilíbrio reflexivo não sustenta uma revisão, apenas formação. Então eu tenho o conjunto de inferências mundanas que eu gosto, eu proponho uma lógica para aquilo e acabou. Eu não consigo fazer a segunda parte, que joga mais exemplos em mim, eu faço algum ajuste e devolvo talvez alguma outra coisa. Tá? Ele vai falar que isso não funciona. Ele vai falar que o equilíbrio reflexivo cumpriria apenas um papel ritualístico e falar, esteja aqui uma lógica. Martin, tá? O Martin vai falar que para ele vai considerar então os dados da teoria, ele vai pensar nisso dos conflitos na resolução, ele vai dizer que para falar de equilíbrio reflexivo eu preciso ter certos dados operacionais testáveis, as várias frutas que eu posso considerar ou não como parte do exemplo. Ele vai falar também equilíbrio amplo, então não é só equilíbrio em termos das inferências mundanas que eu faço, mas também nas minhas práticas epistemológicas um pouco mais amplas. E ele concede que o equilíbrio reflexivo precisa ser comunitário, não é uma única pessoa que vai entrar em equilíbrio reflexivo dos seus próprios pensamentos, mas tem que ter alguma concordância com essa comunidade, do que seria lógico, como que a lógica funciona ali para dar conta de certas diferenças. Ele assim vai dizer que o equilíbrio reflexivo não dá conta dos desacordos lógicos, como que de repente a gente tem lógica diferente para fazer coisas diferentes. Ele vai falar novamente que o equilíbrio reflexivo não sustenta o processo contínuo de revisão. Tá? Porque eu novamente só consigo criar uma lógica a partir de certos casos exemplos, mas depois daí eu não faço mais nada. Tá? A minha ideia então é que eles erraram muito porque não entenderam o que é equilíbrio reflexivo. A versão que eles estão propondo é uma versão pobre do equilíbrio reflexivo, que eu tenho apenas teoria e dados e não estou pensando de forma bastante mais ampla. Tá? Porque, como eu vou falar, se a gente olha para a história da lógica, o equilíbrio reflexivo vai acontecer não em termos de uma lógica algébrica que mudou para aquela outra. Tá? Esse jeito de pensar contemporâneo é muito recente e todas as revisões que eles vão propor é em termos de botar uma valor de verdade, uma valor de verdade, bota uma regra de referência, explode ou não explode. Tá? Esses termos um pouco mais específicos, mas como eu vou falar aqui, se ainda tiver tempo, a ideia não é essa. A ideia é que lógica, como metodologia, ela vai ser revisada ao longo do tempo e vai ter muitas outras escolhas metafísicas e linguísticas que vão estar embutidas no que a gente eventualmente vai chamar desse produto lógico. Tá? Então, para eles, as escolhas ocorrem meio que num vácuo e não dado a história que a gente tem. Então, é uma pessoa que brota e aí faz uma escolha. O Martin vai permitir mais uma pessoa, mas aquelas escolhas são dadas desinformadas dos contextos mais amplos. Tá? E eles também não reconhecem que os próprios dados são carregados de teoria. Então, o que eles vão considerar exemplos já estão carregados de teoria. Por que eles olham para esses exemplos e não para outros? Tá? Então, alguns vão falar, tem que olhar só para quem faz matemática, porque eles fazem lógica. Aí você fica surpreso assim, encontra uma certa lógica na outra. Né? O tipo de evidência que você vai considerar, se é linguística, se é associada à prática científica, isso já está informado de muita coisa. Tá? E eles não consideram isso como parte da teoria deles. Né? A minha ideia é que os próprios dados que você escolhe já estão informando um pouco, né, o tipo de teoria que você vai conseguir no final das coisas. Né? E isso entra no que eu vou chamar eventualmente de valores ou essas coisas mais amplas que estão envolvidas na escolha teórica lógica.
E aí, esboçando uma resposta. Eu preciso explicar o que é lógica e o que é equilíbrio reflexivo de modo que não favoreça de antemão uma certa lógica ou outra, ou que explique esse favoritismo, tá? Então, não é que eu preciso não favorecer uma lógica ou outra, e aí a minha escolha aqui é bite the bullet, e falar que existe sim favoritismo histórico, tá? A lógica clássica, seja lá o que você queira falar, historicamente bem estabelecida, dá conta de muita coisa e faz sentido que seja a lógica que todo mundo aprende, etc e tal, tá num equilíbrio bom e é dado historicamente que funciona, tá? Não quer dizer que não vai ser revisável ou possível de revisão, mas é só o fato de ela é favorita porque foi assim que muita gente antes de mim decidiu o que ia fazer. Aí então tem toda uma história de Aristóteles, a fulano, que foi carregando a lógica de pressupostos do porquê precisava fazer um certo tipo de teoria, e a lógica no final é tal qual ela é, né? Adorei que Henrique hoje mais cedo falou, a gente tem uma teoria meio painiana e não mais neuviana. Escolhas foram feitas, tá? E esse tipo de escolha teórica é o que vai formar o tipo de semântica que a gente escolhe para as nossas lógicas, que é o que essa galera precisava fazer e não mais. Tá? Então tem certas figuras aí na história da lógica que vão sendo esquecidas em prol dos vencedores, e aí a lógica vai ser encarregada de tudo isso, tá? Então eu preciso explicar o papel ritualístico da escolha teórica, não acho que existe um papel ritualístico, tá? Nesse sentido, até certo que vai sendo passado de uma geração para outra. Não acho que eventualmente todo mundo vai estar ensinando lógicas não clássicas como default, né? Os intuicionistas talvez podem sonhar em ensinar lógica intuicionista na matemática, mas a ideia é que o processo eu acho muito mais pedagógico, didático do que qualquer outra coisa, tá? Então, não é que a lógica clássica se mantém pelo seu poder metafísico ou incrível, mas é porque ela realmente é mais fácil de ensinar. A subdeterminação não é um problema, tá? Essa ideia de que só tem uma única lógica que vai ser correta é estranho, a não ser que você ache que a lógica precisa mapear algo no mundo, uma estrutura das coisas, ou a estrutura da linguagem, por exemplo. Subdeterminação, simplesmente eu posso encontrar lógicas diferentes que são coisas diferentes, né? O Michael Resnick vai falar que a lógica intuicionista encontra um certo espaço, uma certa prática matemática e está perfeitamente bem. E o exemplo que ele dá é esse, né, da lógica clássica, da matemática clássica, do jeito clássico de fazer as coisas, e o projeto intuicionista, né? Então, ele escreveu lá nos anos, sei lá, 90 e nos anos 2000. Não sei se hoje em dia para a consistência vai encontrar um equilíbrio também em certo sentido. Mas a ideia é que existe sim um outro jeito de fazer as coisas, não é um problema, todo mundo pode coexistir. Uma resposta me precisa indicar quais são os dados lógicos, né, o que é que eu considero como uma boa inferência para decidir que isso vai ser considerado como lógica. E precisa respeitar a prática, né, esses vão ser os indicativos que eles vão dar, e também precisa sustentar a revisão constante, tá? E aí, a minha resposta é um pouco em passando, porque no final não deu tempo, porque eu precisei pensar sobre tudo isso do começo para o fim, mas aqui se a gente olhar para a história da lógica, nada disso vai ser misterioso, tá? A prática que vai ser respeitada, tem muita gente praticando lógica, eu não acho que lógica está na linguagem ordinária, tá? Mas existem certas práticas que vão ser estruturadas para poder coisas acontecerem. Então, a metodologia que eu venho pensando é isso, né? A lógica vai ser metodologia porque eu preciso estabelecer certos parâmetros para poder fazer uma certa atividade. E a ideia da sustentar a revisão constante, acho que a história também mostra isso, né? Hoje em dia a gente tem um cenário muito mais plural de lógicas e muitos projetos interessantes que vão sendo descobertos, né? E eles funcionam independentes um do outro. Eu não preciso dizer que um projeto tem que acabar para o meu funcionar, né? E aí, nisso aqui também vem muito da visão do Lacato de filosofia da ciência, né? Eu tenho programas de pesquisa diferentes que coexistem, está tudo bem. Ainda assim, eu posso perceber quando eu mudo de um para o outro. Na segunda, terça e quarta, eu posso trabalhar no projeto, na terça e quinta, trabalhar em outro. Não é questão do indivíduo trabalhar naquilo ou não, né? Mas tem projetos aí metodologicamente diferentes. E aí, né, então, citando a imperfeição, a ideia é que eu não preciso pensar em lógica como conhecimento puro ou conhecimento perfeito. Tá? Então, o equilíbrio reflexivo vai dar errado nos cenários de fato que o Neymar e o Bob vão discutir, porque eles pressupõem uma epistemologia perfeita. Tá? Eles têm os dados, eles têm a teoria deles, e o processo de equilíbrio reflexivo falha porque eles estão pensando nessa direcionalidade da verdade. A subdeterminação só vai ser um problema se você está numa epistemologia perfeita, se você aceita uma epistemologia perfeita. Subdeterminação é esperada, é saudável, o que deveria acontecer. A questão da racionalidade. Racional não vai ser oposto de arbitrário, então as escolhas na epistemologia perfeita não são arbitrárias, elas são pensadas, mas são escolhas que fazem sentido em contextos diferentes, tá? Então essa ideia de revisão racional de teorias, você está pressupondo racionalidade muito forte aí nesse sentido, tá? Então, escolhas teóricas diferentes são possíveis e está tudo bem, você pode ter um amigo que é mais não guiano. E aí também tem isso, né? As teorias atuais que a gente tem e as teorias lógicas, dependendo de como a gente pensa, também são isso, né? São contingências históricas coletivas de escolhas teóricas que vão sendo feitas e chegam na gente, tá? E eu não avalio os dados lógicos, as diferenças lógicas e as teorias lógicas isoladamente. Eu não sei direito o que é uma teoria lógica, porque está tão embutida em várias outras práticas e outros conceitos e outras coisas, que fica difícil até definir, né, o que seria essa teoria lógica e o que ela tem a ver com as outras. Eu não gosto de ter.
E aí pensar a lógica como metodologia nas práticas epistêmicas da ciência, etc., para mim faz mais sentido, né? Lógica como metodologia em vez de lógica como uma teoria. E aí, nesse ar que eu preciso embarcar no projeto de reconstrução histórica. Estava nessa vibe aí antes de pensar sobre, né, o aviso que a Maria fez. Não sei se esse projeto é possível. Tentei estudar um pouco de história da lógica esse semestre com o Jonas, mas a vida foi muito difícil, não consegui acompanhar tanto, tá? Mas acho que tem mais um slide aqui só para falar, né, das lições aprendidas. Então, e aí eu falo reconstrução histórica pensando num sentido bem lacatociano mesmo, tá? De que eu posso olhar como as escolhas foram feitas, projetos diferentes de lógica foram feitos e alguns foram abandonados, tá? Então, a gente consegue, quando tem esse olhar histórico, perceber que, sei lá, o projeto Hilbertiano continua, coisas do tipo assim, tá? E outros projetos foram sendo meio que abandonados porque não foram frutíferos, no sentido que não quer dizer que não progridem a verdade, só porque não teve gente que quis trabalhar naquilo, mas podem eventualmente voltar, tá? E aí tem uma tabela mais uma última vez. O que me interessou aqui, então, é falar de método, de revisão de teorias ou de revisão de qualquer coisa, não só teoria, mas essas 4 opções aqui existem. Então, para epistemologias puras e imperfeitas, eu consigo usar equilíbrio reflexivo. Então, se eu estou criando um jogo, eu posso usar equilíbrio reflexivo para inventar as regras do meu jogo. Isso é possível, tá? Então, equilíbrio reflexivo funciona nesse sentido restrito, mas também no sentido amplo de quero fazer com que esse jogo funcione no mundo real, quero poder permitir coisas mais interessantes. Mas no racionalismo, o empirismo moderado, porque eles aceitam essa evidência misteriosa, eu não consigo usar equilíbrio reflexivo porque ainda estão pensando nessa direcionalidade da verdade, tá? Então, a minha ideia aqui não é necessariamente definir o equilíbrio reflexivo, mas dizer que, como método, ela no próximo slide, ela é um pouco epistemicamente neutra, tá? Porque combina tanto com epistemologias puras quanto as imperfeitas, só não combina com a perfeita, tá? Então, equilíbrio reflexivo não vai ser uma epistemologia em si, mas vai ser um método de ordenar as minhas, enfim, os meus elementos epistêmicos das minhas teorias. É um método compatível com algumas epistemologias, não outras. Eu, como época, achava que era um método neutro, não é, tá? É um método que vai precisar que o conhecimento seja de um certo tipo para poder ser revisado. E aí a pergunta, a lógica é metodologicamente privilegiada? Não, porque é o mesmo método de revisar a lógica vai ser usado para revisar todos os outros componentes epistêmicos que eu estou considerando. E será que a lógica é epistemicamente privilegiada? Daí depende. Se você aceita uma epistemologia pura para a lógica, pode dizer que sim, porque tem a ver com as inferências, com a linguagem, tem algo especial sobre a forma linguística em que eu expresso as coisas. Ou dizer que não, né? Mas tem essa versão aí sobre a justificação das leis lógicas, uma maneira de falar sobre tudo isso que não funciona muito bem, porque aí eu assumo que as lógicas são expressas em formas de lei, que eu preciso justificar, e aí eu volto a falar todo um vocabulário fundacionalista que eu não preciso, né? Mas muito da literatura sobre epistemologia lógica vai tentar responder a essa pergunta, qual que é a justificação das leis lógicas? E aí, quando você faz a pergunta, você já pressupõe muita coisa, que a lei lógica é justificável, que é expressa em certo formato, etc e tal, tá? Então, a ideia aqui de falar do equilíbrio reflexivo é abandonar um pouco esse vocabulário aí. Tá, e finalmente, né, o que é que tem a história? Então, a ideia é que escolhas foram feitas entre teoria e outras considerações, tá? Em particular, existem escolhas metafísicas que vão sendo feitas, tá, para poder virar a lógica do jeito que é. Tem aí um caso da lógica aristotélica versus lógica histórica. A lógica histórica usava a sentença como o portador de verdade e não a proposição, né? Então já tem uma escolha aí muito específica que foi feita para a semântica se ficar simples, para, enfim, coisas que Aristóteles queria acontecer metafisicamente, fazer esse sentido, a substância, etc e tal. E aí tem a versão da lógica aristotélica versus a nova lógica, a lógica matemática, porque é que foi eventualmente, teoricamente interessante desenvolver a lógica do jeito que foi, talvez no final responda melhor que a gente, que é que essa galera do Frege está fazendo, descrição de filosofia da linguagem, tem um projeto muito interessante aí que vai orientar muitas escolhas da lógica também, né? Essa galera que fundou a lógica matemática tinha algo em mente que queria fazer, e não era só fazer com que tinha lógica, né? Eventualmente eles criam esse sistema que expressa muita coisa, porque eles tinham projetos mais amplos em mente do que simplesmente dar conta da justificação das lógicas. E aí tem isso da forma da proposição que me quebrou muito, SEP, por que SEP? Né, sujeito predicado, e aí eu dei uma aula de Leibniz semana retrasada, e aí descobri que o erro de Leibniz é porque, para ele, a forma da proposição era sujeito é predicado, e o que é que ele não tinha, né, por que ele achava que a forma lógica básica era essa? Porque ele tinha uma metafísica que precisava desse tipo de coisa para você poder ter propriedades e substância, cada substância era conjunto de propriedades, uma metafísica um pouco maluca, mas ele se ateve muito à forma da proposição, porque era metafísica, muito interessante para ele fazer isso. Ele fez umas coisas lá de cálculo, quase, nadou muito na praia, porque não conseguiu perceber que a forma da proposição estava errada, tá? E também ele não tinha teoria dos conjuntos, precisou ter um pouco de teoria dos conjuntos para ele poder fazer, né, expressar matematicamente o que ele precisava. Né? Descobri recentemente que Leibniz faria lógica intencional em vez de extensional, em que as propriedades são definidas em termos de conjuntos, não em termos do significado das propriedades. Quando a gente descobre isso, Feibull, figuras, inventa lógica, está tudo bem.
Tá? Então precisou de desenvolvimentos teóricos para além da lógica, né, um pouco de matemática, um pouco de outras coisas, para que o projeto deslanchasse. Né? A gente fala de Leibniz na história da lógica, mas ele de fato escreveu muita coisa, no final nada dele deu certo, foi esquecido, foi recuperado, sei lá, 50 anos depois, porque ele não tinha a teoria suficiente e robusta por trás para deslanchar esse projeto da lógica matemática como outros autores conseguiram fazer. Tá? Não tinha teoria de muita coisa. Eu tenho uma amiga lá na UFSC que fala que tudo é teoria dos conjuntos, né? E aí basicamente é isso, né? A gente tem essa ferramenta potente para poder expressar as coisas e muita coisa, logicamente, foi possível e a lógica foi matematizada por isso, porque tem uma outra teoria que consegue nos ajudar a expressar o que precisa ser expressado. Tá? Mas tudo isso é escolha teórica, que vai, enfim, carregando aí a história da lógica. Não consegui falar de casos específicos, mas espero ter dado a entender de forma bastante handwaving aqui, né? Tudo aqui é handwaving, tá? Não, menina, eu vou ter um cara todo aí para cabeça para baixo. Mas, a ideia, então, é que a lógica ela é muito influenciada por teorias metafísicas e de filosofia da linguagem, tá? Não tem como não ser, e todas essas escolhas vão carregando muita lógica, e aí fica um pouco esquisito você falar que a epistemologia da lógica se resume a pegar uma lógica já pronta, né, matematizada, olhar para certas inferências de linguagem natural e falar, eu quero encaixar uma coisa com a outra, tá? Não é assim que funciona. E aí vocês podem, tem mais um clique. Vocês podem se perguntar, o que eu estou falando é que o equilíbrio reflexivo é tudo isso, né, essa força poderosa que vai conseguir dar conta de toda a história da filosofia? Não sei, não quero dizer tanto, tá? Apresentei um pouco disso para a Marcos, ele falou, você está fazendo metafilosofia, você está dizendo que o equilíbrio reflexivo está em tudo? E aí esse pensamento agora me persegue um pouco, que é, será que o equilíbrio reflexivo está em tudo, né? Escolhas teóricas foram feitas aqui ao longo desses últimos 2 dias e serão feitos, mas também porque é um pouco isso, né? Ao fazer teórico do conhecimento, é um pouco isso, né? Tenho certos pressupostos, tenho certos objetivos, preciso encaixar uma coisa com a outra, tá? Não queria que o equilíbrio reflexivo acabasse sendo essa coisa que está em todo lugar, mas ainda não consegui, enfim, recortar exatamente a melhor maneira de expressar o que é que se encaixa nesse projeto do equilíbrio reflexivo, o que é que escapa um pouco, né? Também não, a teoria é trivial se ela se aplicar a tudo, em certo sentido, como eu estava falando um pouco da questão do pluralismo, né? Se todo mundo é pluralista, pluralismo não significa muita coisa, né? Mas, enfim, a minha visão agora é olhar para a epistemologia na lógica dessa forma um pouco mais ampla, né? De pensar o conhecimento lógico como sendo mais uma coisa metodológica que vai ser informada por outros aspectos da nossa filosofia e não só, né, tentar dar significado a essas estruturas matemáticas que a gente tem hoje em dia. Eu acho que acabei. Estou cansada. Tem mais um? Acho que o próximo é... Vai. Meu Deus, tem conclusão ainda. Tá, então a conclusão é que se você ainda quer uma evidência a priori, se você ainda acha que tem algo muito especial sobre isso, você pode ficar com a sua epistemologia perfeita, né? Eu entendo o que você está fazendo, não gosto. Se você quer manter a analiticidade da lógica, eu também entendo que você está fazendo epistemologia lógica nesse sentido puro, tá? Mas de qualquer forma, se você não quer isso, então vale a pena aceitar a imperfeição e de todo modo pensar, né, como que o conhecimento lógico se encaixa com as nossas práticas epistêmicas mais amplas em termos do equilíbrio reflexivo. Aí agora tem. Refutações? Não, legal. Achei legal só. Tem uma questão, né? Por um bom tempo, eu ontem fui xingado de cara na perna. Vou meter um cara com você. Vamos. Por um bom tempo, a sua concepção de equilíbrio reflexivo me lembrou muito aquela passagem de Karnak final de Equilíbrio Semântico e Ontologia, onde é o irenismo, o princípio de dizer, escolhe a estrutura linguística que você achar melhor, você tem plena liberdade, mas ele, ao mesmo tempo, aceita o irenismo, mas ele rejeitaria a epistemologia perfeita. Porque ele apela a um certo critério de fertilidade, de fecundidade. Se você, isso é uma ideia de Hume, na verdade, que eu venho para cá, né? Se a gente tivesse feito práticas linguísticas referenciais muito erradas, a gente estaria morto, provavelmente. Deve haver algo acertado por aí. Então, a pergunta que eu te faço é, até que ponto você acha incompatível o equilíbrio reflexivo com uma epistemologia tendencialmente perfeita? Essa é a pergunta. Depois tem uma sugestão, para o nome da sua teoria. Que é maoísmo lógico. Porque a revolução permanente envolve todas as categorias sociais. Então, tá, essa ideia do Karnak.
Eu esqueci de falar, e aí agradeço a pergunta para poder falar. A Elvin vai falar que as epistemologias puras, como eu falei, que seria como eu enxergo o Carnap, também a própria, para ela, a lógica era pura, tá? É a ideia do relativismo sem pluralismo. Eu consigo relativizar as minhas escolhas lógicas a um framework, mas eu não consigo conceber uma alternativa. Quando eu escolho o tamanho do metro é aquilo, o metro não é nada mais, tá? Então, tem essa noção do relativismo sem pluralismo. Já a versão imperfeita é o contrário, é um pluralismo sem relativismo. Porque eu não estou relativizando a minha escolha a nada, eu estou dizendo, essas são as escolhas que eu fiz, se não gostou não fica, se gostou tudo bem. Mas tem aí uma versão pluralista, mas não relativiza a um certo contexto, tá? E aí não sei se eu vejo Carnap como sendo você falou, quase pura, quase perfeita. Pura, é isso. Não, o Carnap não sei se... eu não acho que a versão do Carnap, né, da epistemologia, seria fundacionalista, não. Mas... né, então... A gente recorta um exemplo histórico para falar o que precisa e finge que eu nunca escutei o que Maria me falou. Mas enfim, eu acho que a epistemologia pura funciona para equilíbrio reflexivo, tá? Não sei se passa um pouco rápido daqui. Só que tem o equilíbrio reflexivo dá muito mais, porque daí você consegue sair daquele seu jogo de linguagem e ver outras coisas acontecendo. Eu entendo as escolhas que os outros fizeram. A visão é um pouco essa. Então, se eu estou no meu jogo de linguagem, eu estou ali só... Né, se me dá linguagem, me dá lógica, eu entendo o que você está fazendo. Na visão do imperfeito, não. Eu entendo as minhas escolhas, defendo elas, por questão de economia cognitiva até mesmo, mas eu entendo as escolhas dos outros. As escolhas dos outros não são irracionais, não são arbitrárias. Eu entendo as escolhas que foram feitas. Posso discordar das opções que foram tomadas, né? Mas a ideia é que você vai ter, então, esse pluralismo de visões, mas que eu entendo porque as pessoas escolhem escolhas diferentes da minha. Né? E não vou chamar isso de racional, não vou tentar convencer as pessoas a mudar para o meu ponto de vista só porque eu acho que estou mais correto. Né? Aí eu vou falar muito, por exemplo, sobre o custo realmente de você, por exemplo, treinar novos especialistas numa nova coisa. Tem que reprimir livro, tem que treinar todo mundo joga diploma fora. Faz sentido que o conhecimento é tal qual ele é, mas não quer dizer que ele não pode ser revisado. Eu posso decidir que eu vou mudando e essas mudanças vão sendo de pouco em pouco, né? Não proíbe que isso aconteça. E aí, enfim... Não sei se eu te respondi mais ou menos, mas é compatível sim, tá, com a epistemologia pura. Mas e aí, eu prefiro a imperfeita, mas eu entendo a pura. Não acho racional. Legal, obrigado pela fala. Estava pensando aqui, eu não sei se eu entendi direito, talvez seja um pouco se question agora, mas na hora que você falou das epistemologias da lógica, você começou com Kant, que é o racionalismo, daí você colocou um monte de coisa, eu fiquei pensando em Aristóteles aqui, e onde ficaria também a tua abordagem ali dentro da epistemologia da lógica. E eu fiquei dando para o nosso amigo César, né? Uma coisa mais instrumentalista, onde ficaria ali também. Então, como resumir, como encaixar na tua categorização ali o Aristóteles, porque você com Kant, onde está ele e se há algum espaço para o instrumentalismo. Aristóteles não sei porque eu acho que depende muito do... Aristóteles talvez seja o instrumentalista, né? Tem a versão de escrever o órgão, tá? Ele escreveu outra coisa. Então, eu acho que essa resposta se responde talvez junto. Evelyn não quer o ismo, tá? Eu sou contra ismos, eu não preciso de um. Mas a minha ideia é olhar para a metodologia de revisão de conhecimento e teoria, e não para a epistemologia em particular. Acho que o Jonas tem um paper que ele vai falar, né, da distinção metodologia e epistemologia, e aí o meu interesse é menos em epistemologia e mais metodológica, aí por isso que eu quero falar mais em termos de metafilosofia e na revisão nesse nível. Não, eu quero ser uma coluna. Você queria fazer epistemologia via essa concepção metodológica? Não, eu não preciso de tanto. Eu gosto, se for para escolher, eu gosto muito do não cognitivismo. Eu não acho que lógica é o tipo de coisa que é verdadeiro ou falsa, é instrumentalismo científico também, é metodológico. Então eu acho que a gente se encaixaria um pouco ali. Mas não é o suficiente para dizer que eu defendo isso muito. Mas as visões dos ismos que tem aí, eu acho que é o que faz mais sentido, né? Você escolher certos parâmetros para fazer a pesquisa daquele jeito, eu posso mudar de metodologia tranquilamente e funcionar também. Tá? Então tem algo privilegiado especificamente porque eu decidi, não foi algo que foi dado a mim, mas ainda assim posso revisar se eu quiser. Depois que eu decido, né, ali eu consigo jogar aquilo, mas eu posso facilmente mudar. Primeiramente,
Muito obrigado pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta que a proposta que você apresentou aqui já fornece uma resposta, mas eu queria uma elaboração sua. Estou vendo muito essa literatura com uma analogia com filosofia da ciência, discussões, debates e motivação, assim, para responder essas questões sobre a epistemologia da lógica. Uma questão que me veio é que em alguns momentos assim, da história recebida da história da lógica, parece que tem alguns momentos chaves de revisão de lógica. Em algum momento houve a mudança, por exemplo, lógica aristotélica, lógica contemporânea, lógica clássica, que a gente teria certas situações assim, que forçaram, estou fazendo analogia, em termos de experimentos cruciais, assim estou falando análise recebida, não imagem, assim, eu queria saber, assim, se nessa, como que como que, por exemplo, uma imagem de equilíbrio reflexivo poderia ajudar a derrubar ou aceitar esse tipo de visão? Não é uma visão acurada, não. Eu sei que não, mas você pode ler essa chave, você não acha uma história lógica, a mudança da uma L1, L2, houve uma situação, um evento ali, uma pressão de teórica ou de fontes teóricas que fez com que uma se sobrepujasse em relação à outra. Tá. Você me conheceu muito tarde da minha vida, porque até muito tempo eu contava essa história da filosofia da ciência e a gente realizava lógica assim. Acho que não funciona, porque lógica não é o mesmo tipo de coisa que ciência. Aqui tentei falar o mínimo possível disso para, enfim, dar tempo de falar de outras coisas, mas não acho que funciona ler filosofia da lógica como filosofia da ciência, né? E aí tentei dar um pulo mais geral para a epistemologia para pensar sobre isso, né? Ainda assim é conhecimento, ainda assim faz parte dessas coisas, né? Então, abandonei um pouco essa visão da filosofia da ciência, mas de fato é a visão mais atual, né? Não falaria em termos de experimento crucial, tá? Não, a filosofia da ciência que você escolhe vai dizer muito sobre o que, né, sobre as metafísicas que são feitas aí, metodológicas e tal. Mas sim, tem o pessoal do anticoncepcionalismo que vai escolher diferença melhor de aplicação, por exemplo. E aí tem essa escolha. Mas tem algumas outras versões, eu acho que tem o Diego Carré, vai falar a versão kuhniana, por exemplo, de como se escreve. Eu tentei, na minha tese, falar sobre a versão do Lacasse, como que lógico seria contado nessa história. Foi o que eu acabei apresentando também lá no Gap Slut, na SFA. Não escrevi isso direito, está meio confuso, mas tem uma certa analogia que dá para fazer. Mas não acho que em termos de experimento crucial, no geral, tenho rejeitado essa visão filosófica que tem pessoas importantes que fazem coisas importantes e as outras pessoas não fizeram nada. Então, assim, essa história de que fulano fez aquilo, fulano fez aquilo, tem algumas figuras que são historicamente importantes, né? Sei lá, Tarski é uma delas, depois de Tarski ninguém fez lógica igual mais. Kripke inventou uma coisa muito legal, ninguém faz lógica mais sem pensar nele. Então tem essas figuras que vão ser importantes, mas muita coisa já foi sendo feita para poder chegar até ele, né? Eu prefiro ler a história da lógica, a história da filosofia de forma mais ampla assim também. Se quiser, posso escolher grandes nomes, né? Mas eu preferiria contar a história da filosofia e da história da lógica, não como nessa narrativa de grandes nomes. Mas assim, tem momentos que daria para fazer essa aproximação sim, mas novamente, como minha amiga Maria falou, se a gente faz essa história, a gente recorta muitos exemplos específicos e acaba encontrando a evidência que eu queria, né? Então, no final das contas, eu acho que o problema de olhar para a história da lógica com esse olhar científico é que eu estou procurando evidência para justificar o que eu quero fazer, né? Enquanto que essa minha visão mais metafilosófica, não quero me ater a nomes específicos, mas sim essa história mais ampla, não sei se faz sentido. Daí eu não preciso me ater a nomes, mas falar sobre as escolhas que vão sendo feitas meio amplas, né? Porque todo caso que você acha, fulano vai inventar essa técnica, mas alguém antes já falava de mundos possíveis, né? A galera medieval aí estava nos mundos possíveis o tempo todo. Então, assim, tem coisas que se você olha para a história mais a fundo, você encontra lá antes, né? O quanto de impacto isso teve, daí também não sei, não sou historiógrafo da filosofia nem da lógica, né? Talvez deveria ser. Mas acho que é isso, né? Quando a gente vai olhar para a filosofia da ciência e história da lógica, acho que a analogia só vai até um ponto assim, muito básico, porque hoje em dia eu prefiro nem falar tanto mais sobre isso. Não, eu perguntei mais que eu vejo esse desenvolvimento da literatura de anticoncepcionalismo aí, que parece dar uma chave para esse tipo de entendimento. Não é o meu também, mas eu queria me ver uma elaboração da sua posição em frente a esse desenvolvimento. Mas obrigado. Não, beleza, qualquer coisa depois você me conta que tem muito mais mal para falar dessa galera. Acho que não é nem pergunta, é que eu li esse vocabulário seu, eu estou vendendo por isso, mas é talvez uma observação de Frege, talvez eu gosto de falar de Frege, usando o vocabulário do mundo mesmo. Eu acho que houve ali uma mudança de paradigma. Na lógica, você mesmo mencionou a questão da estrutura do juízo. Né? A estrutura do juízo, até então, era do tipo SAP, é assim que vem na Aristóteles, é assim que vem em Kant, é assim que
o Leibniz fez, como você está dizendo, e a maneira como o Freire quis enxergar o juízo é completamente diferente. E aí, com isso, entrou a quantificação de segunda ordem e verdadeiramente uma mudança de paradigma. Então, isso por um lado é interessante. Né? Hoje em dia a gente faz, todo mundo aprende lógica usando esse novo paradigma. Agora, por outro lado, acho que Frege rejeitaria essa ideia do equilíbrio reflexivo. Sim. Porque quando ele batia em alguns fenômenos que não conseguia, ele falou, não, isso aqui não tem a ver com a lógica, isso aqui tem a ver com necessidades da comunicação. Então, nesse aspecto, ele era parecido com o Bryce, do Iago ali. Ele tem observações parecidas com o Bryce. Mas isso aqui não tem a ver com a estrutura do juízo, não tem a ver com a estrutura da inferência lógica, isso aqui são necessidades da comunicação. E são coisas induzidas pela gramática e não pela estrutura lógica. Acho que ele fugia desse equilíbrio reflexivo. Não tem que equilibrar. Só você tem que jogar esse fenômeno para outro campo que ele não. Mas você não acha que isso também é um equilíbrio, em que ele está tão firme na posição dele que ele vai rejeitar todos os casos? Eu, se quisesse dizer que todas as trufas são ruins e só presta trufa de castanha e de doce de leite, eu poderia. Né? Então, o equilíbrio reflexivo ele é metodológico nesse sentido, de que, e aí, você quer que você acha disso, você pode decidir rejeitar tudo. E aí tem teve outra versão da apresentação que eu falo sobre um equilíbrio teimoso, que é você nunca vai mudar de ideia. Você pode sempre mudar de ideia, mas você nunca vai. E aí tem uma posição que é todo um equilíbrio teimoso, que é, tô tão bem colocada aqui, que nada vai, né? Tudo eu consigo encontrar uma desculpinha. E aí uma das versões vai dizer que o equilíbrio reflexivo falha, porque isso é sempre uma opção. O Jack Wood tem um paper que vai falar que o equilíbrio reflexivo é horrível, porque sempre pode ter esse equilíbrio teimoso, você nunca aceita nada, e também pode ter o pior, você pode ter o equilíbrio maluco, que você aceita tudo. Sabe? Você pode ter essas duas visões um pouco exageradas, e aí você erra pro mais e pro menos. O Michael Resnick fala que, se a gente olhar para a história da coisa, não tem isso, porque a história elimina os, entre aspas, malucos, né? Você não vai ter uma teoria que vai se manter ao longo do tempo se ela não for realmente boa, ou se você aceitar os casos que são esquisitos, né? Então, é sempre uma opção teórica você ficar preso na sua visão, ou então você pode sempre estar mudando o tempo todo, mas você não vai conseguir, talvez, encontrar o equilíbrio, né? Mas a nível teórico é sempre possível, né? E aí o Frege vai fazer escolhas para recortar a lógica daquele jeito e chegar num ponto realmente muito bom, né? Mas a ideia do equilíbrio reflexivo. É sempre um critério de sucesso interno na própria lógica. Você vai fazendo as coisas dessa maneira, você consegue definir muito mais, unificar, você consegue cumprir aritmética, etc. Isso mostra que fazendo assim é melhor. Então isso aqui está mais próximo Seria da verdadeira lógica. As escolhas são guiadas pela própria... Sucesso. Interessante. Bom, eu vou o Babi, o Luizinho, depois a gente encerra, você conversa com ela, depois que já passou um pouco de... Eu vou comentar rápido sobre o freio. Tá? Não uma questão brasileira, que o freio é sair reflexivo. Mas se você pensar o equilíbrio reflexivo, assim, explicar o equilíbrio reflexivo de uma maneira bastante simples. Você tem uma teoria e você ajusta essa teoria para a prática. Então você tem uma teoria, você aplica outra, ela não funciona muito bem aqui. Então você ajusta a teoria e é um movimento de vai e vem. Beleza. O Frege é o ponto final de uma história que pode ser contada em termos de equilíbrio reflexivo que começa com Aristóteles. Por quê? Aristóteles, eu não lembro de ter falado isso claramente, mas Aristóteles utilizava a consequência lógica em termos de preservação da verdade. Os históricos também, os medievais também, o Bully também. Né? E tem muito mais passos do que isso, mas só para simplificar. Se você pega esse fio condutor, termina no Frege. Então é uma coisa de não, vai ajustando aqui, ajustando ali, até encontrar uma teoria, o Frege, o Frege fez o trabalho de gênio ali. Né? Nem precisa para a lógica de segunda ordem, a lógica estándar, a lógica clássica de primeira ordem. Então eu gosto de ver o Frege como a conclusão de um processo que estabeleceu uma teoria muito bem sucedida, por sinal, para a lógica clássica de primeira ordem, e você explica esse percurso com a noção de equilíbrio reflexivo. Eu copiei o que a Bíblia falou. Antigamente, alguns casos paradigmáticos da discussão dele com o Husserl diz, olha, quando a gente usa o quantificador universal, todo homem é mortal, você está assumindo que existem homens. E o Frege diz, não, isso aí é uma indução pela gramática da linguagem. Sim, só que a gramática tira fora, a lógica é outra só. Acho que ele não estava buscando equilíbrio, ele estava buscando o desequilíbrio.
diferenças naturais, que a gente naturalmente faz. Enfim, mas eu estava pensando nesses casos, mas eu acho que você tem razão. Quebrou um pouco, acho que eu lembro o que eu ia falar. Tá, lembrei. É porque você está apresentando aí, né, agora ficou claro para mim, porque você flutuou em várias noções de equilíbrio flexível, e ficou claro, como você falou, eu posso ter um equilíbrio teimoso, que o cara não muda nada. Mas é interessante, né, porque até então eu nunca tinha pensado que o equilíbrio teimoso pudesse ser um tipo de equilíbrio. Porque na minha cabeça eu sempre estou com o texto do Goodman na cabeça. Porque a ideia do Goodman é o seguinte, né? Por que eu. No final, qual é a razão que eu tenho para aceitar um sistema de lógica e não outro? No caso específico, eu estava falando sobre um sistema de lógica indutivo, né? Assim, eu olho para aquelas inferências que a gente considera intuitivamente válidas na prática comum, né? Na prática científica, e construa um sistema para dar conta daquilo. Então, o primeiro passo, eu sempre olhei para essa ideia do Goodman de equilíbrio reflexivo da seguinte maneira, né? Eu começo olhando para as práticas comuns, construo a teoria em algum momento vai dar alguma coisa ruim, né? E ele especificamente está falando que ele se incomodava com aquela maquinaria chata do carro, né? Assim, é um negócio ruim aqui, o que eu faço? Eu vou modificando, eu dei conta. Mas, eventualmente, uma vez que a minha teoria começou a dar conta de coisas da prática bem estabelecida, eu também posso ir para a prática e rejeitar coisas da prática, né? Como os exemplos iniciais que você deu do café e do chocolate, né? Então, eu acho que talvez um negócio que... Não sei, talvez a sua posição ficasse mais firme se você focasse num casos tipo desse do Goodman, de equilíbrio reflexivo. Tá, eu tenho uma resposta muito rápida para você, porque eu não li o Goodman ainda, tá? Eu literalmente comecei a ler o livro dele lá, aquele pequenininho e tal, mas é o terceiro ensaio do livro, eu li o primeiro, e aí não tive mais tempo. Mas sim, tem esse defeito de caráter que eu não fiz meu dever de casa direito. Então é possível que lá tenha uma versão mais estruturada, assim, mas eu acho que então, mas eu queria ler tudo, eu tenho essa obsessão. Mas eu acho que a Elgin faz um trabalho muito mais robusto também, nesse sentido de permitir muita mais coisa entrar em equilíbrio, sabe? Daí eu joguei mais coisa aí na sala. Mas sim, e aí esse do equilíbrio teimoso tem a versão do niilismo lógico, né? Que não tem nenhuma lógica que faz nada que você quer que faça. Se lógica tem que fazer isso tudo, ou seja, se eu sei o que é lógica, e lógica tem que fazer tudo isso, eu aceito todos os contra-exemplos para tudo que você tem e não tem lógica. Né? Acho plausível também, não tem ninguém que vai se declarar niilista lógico. Mas é uma posição que eu aceito todos os modos Pony não funciona, eu aceito todos aqueles casos lá e simplesmente lógico não existe, né? É um ponto que para mim, teoricamente, faz sentido, tanto quanto o caso que nunca muda de ideia, né? Então, para mim, no espaço conceitual, os dois podem existir. E aí, claro que as versões interessantes vão estar entre uma coisa e outra, né? Porque a impressão que eu tive em algum momento é que às vezes parece que equilíbrio reflexivo e a revisão maluca, né, eu posso sustentar qualquer teoria frente à experiência recalcitrante lá que eles falam do pai, né? Então pareceu que estava sendo a mesma coisa, né? Claro, parece que o equilíbrio reflexivo pressupõe que eu possa fazer essas revisões, né? Mas o fato de eu rejeitar toda e qualquer experiência que pareça refutar a minha teoria, só que eu posso fazer ajustes no sistema, não parece exatamente um equilíbrio, assim, né? A ideia, porque, eu não sei, para mim a imagem do equilíbrio tem que ser assim, né? Parte das práticas que a gente está tentando captar fazendo teoria e a outra parte é a própria teoria, né? Se a gente foca só na teoria, é um desequilíbrio, né? Ou se a gente foca só nas práticas, também é um desequilíbrio. É basicamente o que o Mark e o Wagner vão dizer também, que é isso, né? E a versão que existe foca muito na teoria e menos na prática. Só que para você escolher qual que é a prática, já tem escolha sendo feita aí, né? E escolha quem são os praticantes da lógica, por exemplo, é uma pergunta que quanto mais você pensa nela, menos eu quero responder. Não quero dizer quem é que pratica a lógica, sabe? Acho que é uma pergunta muito difícil, que vai entrar em questões que são politicamente informadas, historicamente informadas, etc. E aí nisso me interessa muito fazer, né? Epistemologia social, essas versões mais interessantes, que é para discutir exatamente essas questões, né? E aí comecei com a pergunta o que é lógica, no final eu tenho que me comprometer com muita coisa e eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Porque as nossas práticas científicas da filosofia não são desligadas do mundo.
né? Então eu acho que é isso. A pergunta de quem pratica lógica, se você parar para pensar, é uma pergunta difícil. A resposta fácil é os matemáticos. Foram treinados para isso, não é surpresa nenhuma, né? Que os matemáticos sabem fazer lógica, né? E aí, por que eles são bons em matemática? Eles têm intuições lógicas que vêm da onde? Eles foram praticados. Quem é que é permitido estudar matemática? Tem todas essas questões que vão... Quem fala, né? Tem um tempo que fala, os praticantes de matemática são... A prática lógica é essa. Eu acho muito problemático, tanto filosoficamente quanto socialmente, você dizer que a evidência lógica está nos praticantes de matemática, sabe? E aí, enfim, eu acho que só a pergunta de o que é a prática que eu devo olhar já é uma pergunta difícil também. Eu acho que o equilíbrio reflexivo mais amplo da ELG me permite responder isso, mas de uma maneira muito mais informada do tipo de pressuposto que eu estou fazendo quando eu respondo, né? E aí, enfim, mas sim, preciso ler o Goodman, isso é fato. Valeu. Obrigado, Acabou.